Vamos para mais um episódio do nosso podcast, o Pod Quarta. Eu estou aqui hoje com a minha xará Raquel, com a Mari e com a Geisa. Oi, gente! Oi! Oi, oi, tudo bem? Tudo maravilhoso, porque hoje é o que? Hoje é quarta-feira, né? E a gente já começa hoje o assunto bem... Foi uma das recomendações que a gente recebeu de um queridíssima seguidora, né? Para a gente falar um pouquinho sobre experiências nossas, é algo que a gente já tem feito, mas também trazer assuntos que são não somente focados em empreendedorismo, que é muito do que nós quatro aqui fazemos, né? Mas o assunto de hoje, pode ser polêmico, mas pode também não ser, depende do ponto de vista, né? Mas a gente vai falar hoje sobre choque cultural. Como, né? Se você mora aqui na Austrália, você sabe que aqui tem gente de tudo quanto é lugar que você imaginar do planeta mora aqui, né? E provavelmente todas nós aqui já encontramos com a maior variedade de gente, principalmente pelo fato da gente trabalhar, da gente ter uma empresa, né? E até pelo mercado de trabalho, a gente que veio aqui para aprender inglês, por exemplo, na aula de inglês tinha gente de tudo quanto era lugar, enfim. E eu queria saber, vamos lá, qual foi a experiência de vocês, o que vocês acham, o que vocês enfrentaram? Vou começar hoje, deixa eu ver, que eu vou de ordem alfabética, vamos lá, dona Geisa, a primeira, Meu, para já assim, ó. Jogou a Meu Deus fogueira. do céu! Gente, por que comigo? Que ordem alfabética é essa? Olha, aqui é assim, é pega desprevenida. Well, né, realmente falar de choque cultural, gente, aqui eu acho que a gente pega muito, né? Não sei, eu tô aqui há 5 anos e às vezes ainda me deparo com algumas coisas. Eu acho que, na maioria, foram choques culturais bons. Quando eu, né, migrei, vim para cá, alguns choques de, assim, de você, de sociedade, não sei, de como se convive, como se vive em outro país de primeiro mundo, né? A gente veio de um país. Eu venho do Maranhão ainda, meu Eu ia amor, falar, que é um, inclusive, assim, é um isso. país à parte dentro do Brasil, né? Eu ia falar porque eu ia falar cada uma de nós, mas não necessariamente, porque você e Raquel vieram do Maranhão. Do Maranhão. Mas vocês não eram nem do mesmo bairro, então mesmo assim ainda tem algumas coisas que são diferentes. É, Né? são Tem, e a diferentes. geração também é diferente, né? Que A Geisa é a geração. pessoa novinha, Eu comparada Xará só assim não. é experiente, entendeu? Você é mais experiente, Raquel. Eu sou ainda inexperiente. mas E tem diferença. Às vezes a gente pergunta algumas coisas e tem poucas, não são muita coisa, não, mas ainda achei. assim tem. Mas gerações, querendo ou não, são 10 anos aí, né, Geisa? Que separa a É, gente. Ai, não fala a isso. idade, Não, mulher, mas já Nada, dessa fala. é nada. geração, tipo, tem coisa que é comum É pra uma gente, de pra mim 18 e não uma de é 28 comum. anos aqui no grupo, gente. Mas eu acho uma coisa que é legal, é que assim, quando a gente fala as duas palavrinhas, né, o choque cultural, a gente tende a ir para uma coisa negativa, né? E assim, eu tenho algumas experiências negativas? Ah, tenho, quem não tem na realidade, né? Em várias coisas da vida. Mas coisas assim, que para mim no início, eu tô aqui, vou fazer 9 anos, eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira vez que eu queria ir num shopping 7 horas da noite e não era quinta-feira, né? Porque quinta-feira o shopping abre até às 9, mas nem todas as lojas, inclusive. Mas assim, o shopping fecha às 5 da tarde. Tipo, não Você tem sabe que eu lugar. já descobri que ele não fecha mais às 5, fecha às 5h30? Olha só, deu um É. upgrade aí. Ganhamos, porque eu saí do trabalho hoje 4h30 e eu precisava ir para o shopping. Aí trocar um negócio que eu tinha comprado para as meninas. E a Vitória tá me cobrando já tem um tempão isso. Eu falei, cara, eu tô com esse negócio do carro, vou trocar o que ela quer. Aí, quando eu vi o horário, 4h30, eu falei, 4h30, tá dando 20 minutos para eu chegar no Carrying Up, não sei o quê. Quando eu vi no app, eu falei, deixa eu ver até que horas que a loja vai ficar aberta. 5h30.
Aí tem essa mesma loja, tem no Clermont, que estava mais perto de mim, 5h30. Ou seja, não é só um shopping, eu acho que eles estão mudando o horário para ficar até mais tarde. E sair do shopping às 5h15 e as lojas já estavam abertas. Olha, Olha então é até isso. engraçado, porque assim, Isso é um avanço, gente. é um avanço, mas tem lojas que ficam até às 5. A David Jones, por exemplo, do Carrossel, da City, do Carrying Up, de cada uma tem um horário de fechar diferente. Olha só. E E eu sabe acho isso outra muito coisa que eu legal. acho interessante aqui também? É que o supermercado no domingo abre às 11 da manhã. É, e Vamos fecha dar às uma 5 também, né? E fecha Não, fecha às 8, não? Não, No fecha às domingo. 5. Não, fecha às 5 ou 6 da tarde, eu Não, no acho. domingo de 11 às 5. De É, 11 Mas às durante 5. a semana é de 8 a 8, não é isso? isso. Ah. Acho que é. Gente, mas no Acredito que Brasil o é. supermercado fica 9. aberto até 10 da noite, né? Eu acho que é 9, gente. Agora eu já não sei, porque eu também não vou tarde Eu aquela, acho que né? até umas 9 da noite. Mas temos um outro avanço aí, esse choque cultural que a gente está tendo, é um choque cultural que acho que essa semana eu vi na reportagem, tá abrindo um novo supermercado perto do aeroporto, o Hum. Urls, e vai ser meio que 24 horas, eu acho que vai ser 24 horas. Eu acho que ele vai Ó, abrir às 7 da manhã, tinha uma coisa assim. E aí está sendo maior repercussão, porque isso está mudando, né, o formato de trabalho, bababam, e está uma maior repercussão em cima disso, se isso vai fazer com que os outros supermercados também abram, mudem os seus horários aí, tudo. Então, isso também está sendo uma mudança aqui na E Austrália, que também tem um porquê, né, que eles querem abrir tão cedo. É porque eles estão falando que o público maior desse supermercado que fica próximo ao aeroporto, que é o único que tem próximo ao aeroporto, é para atingir o pessoal que trabalha nas minas, ou seja, sim, quem é fly-in, fly-out. Então, é o pessoal que viaja muito cedo e volta no final do dia. Então, é esse público que eles querem pegar. Então, se eles não têm essa janela de supermercado aberta mais cedo, não vai adiantar de nada. Mas, gente, será que vai mesmo mudar? Porque o Spud Shed é 24 horas. E O com isso aí, IGA também, alguns é. IGAs são 24 horas. quando virou 24 horas, foi o mesmo bafafá. Foi a mesma coisa. E a gente continua, né, não tendo as coisas abertas. Eu fui para o É, Brasil em abril desse ano e eu achava muito estranho que o shopping fechava 10 horas da noite e que, enfim, mercado também, tudo tipo 10 horas da noite, alguns mercados 24 horas lá já há um tempão, né? Assim, e essa de shopping, de horário de shopping, também foi um dos primeiros choques que eu tive aqui, né? Você sabe que Porque eu gostei, na verdade, eu super me acostumei, também, né, 9 anos aqui, a fazer as coisas mais cedo, a organizar, e eu vejo em questão, assim, de gente, eu já trabalhei para loja no Brasil também, eu já trabalhei como vendedora de loja no Brasil, e eu lembro que, nossa, gente, era sair 10 horas, fechar a loja 10 da noite, mais 1 hora para arrumar tudo, porque no outro dia 9 da manhã estava aberto de novo. Então, assim, é muito cansativo. E eu vejo que muito aqui, que é uma das coisas que eu gosto da Austrália, na verdade, é de preservar a qualidade de vida, sabe? Então, sim. assim, Então, eu ia comentar isso, que, é, que na verdade é uma questão de qualidade de vida e é uma questão também de público, porque um outro choque cultural que eu tive quando eu cheguei foi que eu né, aluguei a casa e aí 8 horas da noite eu já não via um barulho na rua, era um silêncio mortal e eu ficava assim, gente, as pessoas dormem tão cedo assim, você não ouve um barulho, você não ouve um vizinho falando, você não ouve um barulho de televisão, uma música tocando, nada, sabe? E isso é. também foi um choque cultural que eu particularmente acho maravilhoso, mas assim, né, não, obviamente, a gente vai ter as pessoas que vão precisar, né, desse horário de 24 horas, mas se você colocar num geral, aqui as pessoas não vão utilizar esse serviço, assim, né? Tipo, não vão no local comprar depois do horário, porque eles já estão muito acostumados a ter uma vida muito diurna. É, Sim. eu acho que acaba que teriam que ser, como já tem, né? Teriam que ser locais mais específicos, tipo, não dá para ser todos os supermercados que não vai ter público mesmo. Então, o IGA, ele é 24 horas e Pudshed, mas eu duvido que redes grandes também
mudem, não agora de uma hora para outra. Acho que a população da Austrália tem que aumentar muito e justificar bastante para eles conseguirem aumentar aí, até por conta de mão de obra, né? Que outro choque cultural que eu achei é que café, você vai num café, 3 horas da tarde tá fechado. Você não Nossa, consegue mais comprar um café. E 3 horas da tarde, gente, é a hora que eu preciso de um café. Eu tô assim, capotando. Por quê? Por conta desse choque cultural aí, eu no Brasil dormia muito mais tarde. Aqui, 9h30 da noite, eu já tô virando abóbora, durmo, mas também das 5 horas da manhã eu tô de pé. E aí, 3 horas da tarde, eu quero o quê? Quero um café, né? E não tem café para você comprar. A Não. cozinha fecha no máximo 2h30. não. E eu ia falar até de cozinha, restaurante aqui também. No Brasil, a gente sai para jantar o quê? 9 horas da noite, É. né? Aqui, 9 horas, a cozinha já fechou, querida. Já É. fechou, você faz o 9 último horas da noite pedido às já é. 7h45. E ainda no Exatamente. Brasil não tem essa cultura de a cozinha fechar, né? São poucos lugares que a cozinha fecha, e aí você não consegue mais pedir. No Brasil, a cozinha fica aberta até o último cliente ir embora. Então, É. Isso é né? verdade. Geralmente, né? Logicamente tem alguns lugares que não. Eu agora, dessa vez que eu fui lá, fui num restaurante que realmente, tipo, eles avisaram, ó, a gente vai fechar daqui a pouco, não estamos mais pegando pedidos. E eu falei, nossa, por mim tudo bem, tô Já super era acostumada com meia-noite, isso. né, Mari? Já devia ser meia-noite já, esse horário aí que eles A avisam. Mari, Não, já meia-noite, era perto de restaurante. meia-noite, eram umas 11 e pouco, então Ah, tipo Aí, mas tá assim, ia também, vendo? fechar né? meia-noite. O Aqui horário ainda era meia-noite. bem diferente, mas ainda assim, tipo, eu já fui em restaurante que tipo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a cozinha ainda tava bombando, sabe? Então, É. tipo, Ah, barzinho bomba. Ó, eu é, lembro, assim, já tem 15 anos que eu tô aqui, né? No início, quando a gente ia pro Brasil, que o pessoal marcava com a gente 8 horas da noite, ok, a gente ia. Agora, ninguém mais marca com a gente que a gente tá no Brasil 8 horas da noite, porque já sabem. A gente sai de É. casa, se não for até as 7, a gente não sai mais. Não, e vou te falar, eu Porque tava conversando com uma amiga minha, que eu tô indo pro Brasil agora fim do ano, né? E eu tava falando com ela que eu tô com um pouquinho de medo, porque tem 7 anos que eu não vou, as coisas mudaram, muita coisa diferente, e eu virei e falei assim, gente, eu janto 5h30 da tarde. 5h30 da tarde é hora do jantar, tá dia ainda, entendeu? E é é aquele isso jantar de mesmo. velho, sabe? É, quando eu fui no Brasil em outubro do ano passado, as pessoas lá tiveram esse choque cultural comigo, sabe? Dessa questão do horário. Porque eu realmente, eu não saía. E eu não queria. Era uma coisa assim que eu poderia até me permitir. Tipo, tô aqui no Brasil. Mas eu não queria mais, sabe? Eu acho que eu peguei esse choque quando eu cheguei, mas eu me acostumei tanto com esse lifestyle, sabe, deles aqui, de dormir cedo, de acordar cedo. Eu percebi que eu tinha muito mais disposição para várias coisas ao longo do dia que eu não consigo mais. Quando eu me lembro o quanto que eu dormia bem pouco, falei, não, eu não quero viver isso aqui de novo. Eu acho que eu nem vale a pena eu passar esses dias aqui e ter. Então, eu tive eles tiveram um choque cultural comigo que eu trouxe da Austrália. Mas que faz estar todo sentido hoje, para mim, sabe? Não, e é Eu acho que faz engraçado que sentido. coisas até, tipo assim, quando eu cheguei também, eu aprendi inglês americano, né? Começa por aí. E eu lembro que aprendi, né? Entre aspas, meu inglês era muito básico, gente, mas eu me virava. E aí eu ia conversar assim e com as pessoas, né? Me apresentar e tudo mais. E eu não entendia muito o que eles falavam. E para mim, assim, gente, isso não é inglês, né? Porque nossa, o sotaque americano, ele é totalmente diferente do totalmente. sotaque australiano. Aí a gente parte do princípio que aqui tem chinês, indiano, sei lá, que é mais, africano, europeu, tem a renca toda do mundo inteiro aqui, né? Sim. E aí eu ficava assim de gente, para mim foi muito chocante, porque eu só tinha escutado, que assim, né, a maioria do inglês que eu tinha escutado era um sotaque americano. E eu ficava assim de gente, eu sou burra, porque eu não entendo nada que esse povo fala. Eu ficava, meu Deus, do céu, Eu como que vou, eu vou me comunicar? vou contar duas histórias aqui. Eu fiz curso de inglês a minha vida inteira não, minha infância inteira, porque meu pai sempre quis sair do país. Sempre tentou, né, pela empresa que ele trabalhava, né, fazer carreira fora do país. Então ele colocou a gente na cultura inglesa. Então eu aprendi inglês britânico, né? Assim, obviamente tive muita influência do inglês americano, porque no Brasil a gente escuta muito inglês americano, mas eu fiz a cultura inglesa. Então
Quando eu cheguei aqui, eu falei, legal, sei me virar. Tipo, também não era um inglês maravilhoso, porque nunca é. Você só pega fluência quando você mora em algum lugar que fala, né, a língua. E Uhum. aí, tudo bem. Gente, eu cheguei aqui com um visto de trabalho, né? Então eu ficava em casa e o Francis ia trabalhar. E aí a gente botou uma televisão em casa, assim, né? Com a TV aberta. Tinha uma propaganda do queijo Bega, que eu era um cara da fazenda, juro pra vocês, eu não entendia nada que o cara falava. Nada que o cara falava. Eu passei 8 meses assistindo televisão, vendo essa propaganda, e eu falava pra mim mesma, Tentando o dia que eu entender. entender essa propaganda, eu vou estar falando inglês assim, ó, maravilhosamente bem. Você sabe, Iguana, Eu acho que esse do inglês é o maior, eu posso considerar um dos maiores choques culturais que a gente tem na Austrália, porque realmente é um outro inglês, é um outro choque de realidade que a gente leva em relação ao inglês, que a gente, quando vai falar com alguma outra pessoa, a gente fala, meu Deus, é diferente mesmo, né? Tipo assim, outra pessoa que fala inglês, a gente fala, nossa, é muito diferente. E às vezes a gente não percebe. Eu talvez aprendi mais inglês, estudei muito mais inglês americano, mas realmente aprendi inglês aqui. Mas mesmo assim, quando eu escuto, eu falei, gente, é muito diferente. É Muito. muito diferente. Então, acho que esse é um dos Falar maiores, uma eu coisa para posso dizer, um dos maiores vocês. choques. Eu, hoje em dia, tenho muito contato com adolescente, né? Cara, quantas vezes os amigos da Malu estão aqui, tem um monte de menina aqui agora, né? Eles chegam, eles falam, blá, blá, blá. Eu falo, é o quê? quê? Aí eu chamo a minha filha e falo, Malu, o que que eles estão falando mesmo? Ou então, assim, várias vezes, por exemplo, a gente vai no McDonald's. E aí vai pedir ali no drive-thru. Eu não entendo. Aí eu pergunto, Malu, o que que ela tá falando mesmo? Ou então, às vezes, eu repito a coisa ou peço errada. Ela, não, mamãe, não é isso que ela tá perguntando, não. É tal coisa. Até hoje, gente, eu me Não, confundo. mas Mas os jovens normal, falam muito rápido aqui. Esses adolescentes normal. falam muito rápido. E tem gente que fala pra dentro. Ah, é difícil. Ó, Não, e até uma outra hoje. história com inglês é que a primeira casa que eu morei aqui era uma casa num terreno dividido. Então, a gente morava na casa da frente e na casa atrás da nossa moravam uns irlandeses. E aí, os caras, tipo, adoravam vir conversar com a gente. Gente, o Francis sempre trabalhou com pessoas falando inglês lá no Brasil, assim, tipo, na empresa que ele trabalhava, vinha muito gringo, ele ajudava os gringos e tudo mais. Por mais que ele não tenha feito curso de inglês, ele aprendeu inglês na vida, no trabalho. E ele lidava muito com pessoas de vários lugares também. Gente, o Francis, imagina eu, o Francis não entendia o cara. Tinha um dos vizinhos falava tão enrolado que o Francis já não entendia. E aí um dia eu sozinha em casa, bateram na porta, né, dos fundos, que era a porta que dava para a casa deles, né, assim, né? E aí eu fui lá ver o que que era para ver, né, se era alguma coisa importante e tal. Ele falou e eu não entendi nada. A única coisa que eu entendi foi o good morning. E o resto eu não entendi nada que ele falou. Eu assumi que ele tava. Porque eu ouvi algumas palavras, tipo, entendi palavras soltas, assim, Você sabe? pega as E ele palavras fez e não entende o gestos, conceito. ele gesticulou. Então eu peguei no ar que ele queria ir na lateral da minha casa para ver a encanação dele, para ver se o aquecedor dele, sei lá, se estava. Era alguma coisa com chuveiro, com água quente, entendeu? Meu Deus. Mas assim, se você me perguntar o que foi exatamente que ele falou, eu não faço ideia até hoje o que foi, porque eu não entendi nada que ele falou, nada. Tipo, Não, foram 3 palavras que eu entendi. mas eu vou te falar, É, eu moro no mesmo lugar. Eu acho que tem. Eu vou pro 5º ano agora, se eu não me engano. E o pobre coitado do meu vizinho aqui, gente, que mora nessa parede de cá, até hoje eu não entendo o que ele fala. É o mesmo senhorzinho, sabe? Ele vem e me fala, eu só entendo quando ele fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, bom, meu querido, tudo bem, bom dia, boa tarde. E aí ele vem perguntar coisa e eu não consigo entender, não consigo. Ele fala para dentro, e aí é o sotaque, e meu Deus, eu lembro que na época que eu dava aula também, né? Eu dava aula para gente de tudo quanto era país, e aí eu simplesmente tentava assim, criar uma aula legal, né? Que não fosse um saco, porque, né? Enfim, gente, vamos combinar que estudar não é 100% legal.
E aí eu lembro na minha aula de Project Management, né? Gestão de projetos, e é uma coisa muito chata, uma coisa muito monótona. E aí eu queria fazer piada, mas aí as piadas que eu fazia não tinham o mesmo sentido em inglês, sabe? E aí eu lembro quando eu tentava explicar uma coisa que tinha dois. Não era uma coisa que tinha dois significados, era duas formas de explicar a mesma coisa, né? E aí eu usava a piada que era potato, potato. E aí eles ficavam tipo, sabe, o cri, cri, cri? Eu, ai, gente, ninguém entendeu a porcaria da minha piada. Por favor. Aí eu soltava o tomato, tomato, que era a mesma coisa também, ninguém entendia. Não, E eu ficava, gente, como é que eu vou achar uma piada? Alguma coisa assim, sabe? Para essa aula não ficar tão chata. E aí foi aí a hora que exatamente. eu comecei a buscar filme, né? E aí eu pegava cenas de filme para poder mostrar para eles o que eu estava tentando explicar de uma forma diferente, entendeu? E Entendi. aí eu falava, tipo, gente, eu tinha alunos de tudo era lugar, e filme, quem não vê filme, né? Pelo amor de Deus, todo mundo vê filme. Aí eu comecei a usar a série também, seriado, aí eu passava umas partes do, não sei se vocês já viram o seriado antigo chamado The Office, e, que era Já. assim, a Mari fazendo um coraçãozinho. É muito engraçado, tem assim umas palavras meio pesadas, né? E eu fazia o disclaimer antes, né? Eu falava, olha, gente, eu queria pedir desculpa porque algumas das palavras que vão ser usadas não são de baixo, né? São palavras, como é que eu falava em inglês? Ah, nem vou lembrar mais, mas eu falava que era palavrão, mas é para eles verem de uma forma diferente, para tentar justamente chegar nessa situação, porque, por exemplo, para o brasileiro, para eu dar aula para brasileiro, era ok, eles entendiam as piadas, eles curtiam e tudo mais, mas assim, eu tinha russa na minha sala, né? Para fazer aquela criatura rir era assim, sabe? Uma guerra, eu não conseguia, porque ela era muito séria, ela muito centrada, o que ok, é da cultura dela, mas sabe? Aí tinha também os asiáticos, ai, que dó, gente. Às vezes eles me perguntavam as coisas e eu ficava assim, tô entendendo o que você está falando, aponta aqui, me explica, sabe? E eu falava justamente disso, de ó, se você não entender o meu sotaque, né, não entender minhas piadas ou se ofender com as minhas piadas, por favor, me fala, porque, né, enfim. E aí eu lembro que eu usava também a questão de quando eu ia apresentar a turma, né, quando a gente começava uma turma nova, uma turma nova não, quando entrava aluno novo, porque a turma era sempre a mesma, assim, e eu falava para eles de choques culturais em questão de quando a gente ia lidar com as pessoas, que eu tinha aula de gestão de pessoas, né? E eu falava a questão de, por exemplo, a gente no Brasil, você vai se apresentar para alguém, é um abraço, dependendo do estado, é 2 beijinhos, né? Tem estado que é só um, tem outro que é só aqui, tem outro que são 3, tem outro que é só aperto de mão. Dentro do nosso próprio país e nas culturas também são diferentes. O japonês nunca vai te abraçar. Não. Um Não. asiático, eu vou botar a generalizar, porque um asiático não vai Eu te já abraçar. passei um perrengue com uma australiana. Logo que eu cheguei Sério? aqui, sério, foi um perrengue. Hoje em Conta, dia eu dou conta. risada, mas na hora eu fiquei tão sem graça. Eu tinha pouco tempo que eu tinha chegado aqui, muito pouco tempo, acho que 1, 2 semanas, e a gente saiu para jantar com um casal de australianos. E a empresa que meu marido trabalhava era uma empresa brasileira, aqui na Austrália. Então, a maioria das pessoas que estavam na empresa eram brasileiras e esse australiano trabalhava junto com os brasileiros. Então, o cara sabia. Só que ele esqueceu de contar para a esposa como que a gente é. Então, eles chegaram, a gente morava num prédio, eles chegaram lá no lobby do hotel, e aí meu marido pegou e me apresentou: olha, essa aqui é a Raquel, fulano e ciclana. Só que pro cara eu estendi a mão, né? Pra mulher, eu fui dar 2 beijinhos. Quando eu fui dar 2 beijinhos, ela deu 2 passos para trás Meu e esticou Deus! a mão. Meu Deus. Eu Esse é fiquei o muito choque bem sem graça. grande, né, que a gente pega. Aí, cara, assim, foi exagerada a parte dela? Foi exagerada a parte dela, mas depois, quando eu tive uma amigona minha australiana, que ela era minha vizinha, toda vez, e aí o dela foi o contrário, foi ela australiana vivendo no mundo de brasileiras, né? E as brasileiras iam falar com ela e eu já tinha cutucado ela. Eu falo, Sharon, o pessoal aqui lá no Brasil, que na verdade a gente morava na África nessa época. Então, mas assim, ela só convivia com brasileira. Eu falava, o pessoal no Brasil
se fala, cumprimentando, 2 beijinhos e um abraço. Ela ficava dura, gente. Ela ficava muito dura. Gente. Aí depois ela foi amolecendo, entendeu? Mas é porque é do australiano. Eles não são calorosos assim como a gente. Temos um exemplo ótimo, inclusive vivemos esse fim de semana. Para os nossos seguidores que não sabem, Raquel, nossa queridíssima xará, fez aniversário, né? 28 aninhos, e fomos comemorar, né? Para mim, o choque cultural mais bizarro é você cantar o parabéns para você, que tudo bem, pode ser em inglês, mas não tem uma alma que bata palma. É. Ah, eu já passei. Nossa. Ixi, isso daí já passei muito festinha de criança. Nossa. Happy birthday to you. Todo mundo me Cadê? olhando assim, porque primeiro que eles Ninguém. cantam assim. Happy Happy birthday É. birthday to to you. Não tem uma you. Parece que a pessoa emoção. tá morrendo, Nossa. parece que a pessoa tá nascendo. E É. eu ia lá toda vez, toda animada. Nossa, isso eu acho que tão ruim para, e não sei porque eu não sei, acho que a hora do parabéns pra gente no nosso aniversário brasileiro é uma hora assim, né, que a gente tá tá ali e canta 3, 4, 5 músicas sem fim, mas às Sim. vezes passa E meia Agora, grita, show hora cultural canta nosso, alto, canta GG. O alto. pessoal não canta a segunda parte do parabéns, né? não canta a segunda parte, ainda tem essa. É Maranhão é absurdo Que especial, isso. que Eu segunda achei que tu parte, fosse cantar gente? pra mim, Geisa, a segunda parte, Que sábado. segunda parte? mas Gente, eu nem aí, sabia que tinha uma segunda O parte. que? O da e a Olha, Raquel porque é é do tudo ou nosso país nada? Maranhão. A gente pode falar, ter um podcast somente do nosso país Maranhão. E aí vocês vão saber. Aí Tá, é coisa de tá. outra. Tá. Agora, Não, mas posso contar uma curiosidade? Porque, assim, Hum. o parabéns pra você... Eu não vou contar como que é, não. Mas parabéns pra você em São Luís, é parabéns pra você... Muitas felicidades e anos de vida. Aí tem a segunda parte. Tá lá, 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 lá. Tá, vou cantar. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. Aí Raquel faz anos, uma salva de palmas. Ê! Não sabia Gente, em disso. Moçambique e Portugal se canta essa segunda parte. olha que legal, que Tá Olha. legal. vendo? Pelo menos Moçambique canta. Eles mudam algumas palavrinhas, mas como Moçambique tem ainda a cultura portuguesa muito rica lá, né? Que eles são um país muito novo, então a colonização portuguesa ainda é bem recente. Eu creio que em Portugal também se canta essa segunda parte, mas Moçambique canta. Não. E eu me senti em casa nos aniversários. E aí Gente. as outras pessoas de outros estados, né? Eu falo outras nacionalidades, mas de outros estados, ficavam, o quê? O que que tá cantando? Aí eu ia lá, Jardim, Eu sei que tem no sul, né? No Gaúcho tem um parabéns diferente do nosso. Ah, isso é ah, verdade. é? Eu descobri É, isso também. eu Eu não não sei sei cantar. cantar, mas eu sei que é. Eu sei que o Mike me contou Agora, uma vez. aí, só voltando rapidinho, me estendendo aí no parabéns, a minha irmã, ela é professora lá em São Luís. E aí, uma amiga dela de Belém se mudou para São Luís e também é professora. E no primeiro ano que ela estava lecionando, os alunos fizeram uma surpresa para essa professora de Belém no aniversário dela. E aí cantaram parabéns para você e cantaram a segunda parte. A mulher começou a chorar emocionada. Gente, que lindo, vocês fizeram essa música para mim. Ela achou que era uma música especial para ela. Olha só que Nada, bonitinha. Aí então, gente. não, professor, isso aqui é o jeito como a gente canta o parabéns. Oi, gente, mas que alunos insensíveis. Por favor, Gente. poderiam ter deixado ela precisa. Ah, mas, Deixa pô, ela Mas Maria, não, cantar, enfim, se deixa a ela gente for coitada. acreditar, pensar tadinha. nesse choque cultural, isso é uma coisa bem forte aqui, né? A gente não vê, cara, eles não são raps quando estão no parabéns, gente. É, Impossível. Mas, gente, eu vamos fiquei falar de uma outra chocada. coisa aqui. E a higiene? Ah, Ah, eu falar, isso aqui tá na minha lista. O povo andar descalço na rua. eu não Eu fico consigo. chocada. Eu não consigo. Então, quando eu cheguei aqui, de novo, vamos voltar 15 anos atrás, rebobina a fita. Eu morava num prédio, como eu falei aqui para vocês, eu morava num prédio, né? E aí tudo que chegava no prédio, a gente tinha que descer. Mas na verdade, não. Na verdade, esse dia eu ia sair com meu marido e a gente pegou o elevador. E aí, com a gente, parou, a gente estava descendo o elevador, eu morava no 25º andar. Aí a gente parou, sei lá, no 20º andar, entrou um cidadão cheiroso,
todo cabelo penteado, roupinha arrumada, assim, parecia que ele ia sair de casa. Aí, beleza, ele entrou no elevador, eu não fiquei, né, fazendo Scan. o X do cara. Eu olhei, ok, entrou. Só que quando ele saiu na minha frente. Que ele sai, eu olho pro pé, ele estava descalço. Como que a pessoa se arruma para sair de casa descalço? Por que que não põe uma havaiana, gente? Um chinelo? Pra Não. mim era Não, coisa é. assim, ir no mercado, uma coisa é você ir pra balada, tô mamada, tirei o sapato, que pra mim já é absurdo que eu fui criada, que é absurdo, mas tudo bem. Agora, ir no mercado descalço, sabe? Não, não. E adolescente aqui que sai de Gente. pijama. Esses dias a minha filha quis sair de casa de pijama. Tipo assim, ela tava com moletom e embaixo, ao invés de estar com short, ela estava com o short do pijama. Eu Não. falei, não, 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 Ah, senhora, mas olha só, você isso aí, volta. isso aí eu sou a favor, gente. Sair de pijama, sair confortável. Você vai no mercado ali pegar um negócio, cara, vai de Mas pijama. confortável, tudo bem. Agora, pijama, gente. Não Ai, precisa, Eu gente. outro Você dia pode fui no colocar o mercado com moletom, meu tipo, ela hoodie. Não, ela poderia estar de 11 com aquele coisa que é o corpo inteiro, poderia, mas estar de moletom e o shortinho do pijama, não, filha Não minha, não sai assim aceito, né, não, Raquel? desculpa. filha minha, não. Sai não, ela pode Não. sair toda de moletom, não me importo, mas com o short do pijama, gente, não, é muito, não, é demais, é para minha cabeça. Não, mas vamos Ai, lá. Eu não saio se eu for sair com pijama, esse pijama depois vai para lavar. Eu não vou usar ele de novo para dormir, pelo amor de Deus. Mas é por isso, porque favor. Mas a primeiro ela ia. maioria, Então, esse é um outro ponto. Não é só porque é pijama e tudo mais. É porque, com certeza, ela ia ficar o dia inteiro na rua e ia voltar e ia dormir com esse pijama, entendeu? não. E outra coisa também que eu tenho horror. Chegar da rua, tirar roupa. Chegar do aeroporto, a primeira coisa que eu faço é tirar roupa e tomar banho. Eu sou muito chata com essas coisas de rua, sabe? Eu não tiro o sapato dentro de casa. Isso aí também é outro choque cultural, que aqui você chega na casa das pessoas, você imediatamente já tira o sapato, deixa na Ai, porta eu e tiro, porque entra. minha casa é carpete, gente. É Eu um nem sei se a inferno. gente pode chegar a esse ponto de falar do choque cultural da coisa que talvez eles não banhem todos os dias, que os adolescentes não banham todos os dias, que não se escova a dente, que eles ficam muito intrigados quando a gente escova a dente na hora do almoço, né? Coisa que eles não fazem. Isso realmente é um choque cultural para mim, que eu falo, meu Deus, como assim? Como As pode? minhas amigas australianas, quando eu trabalhava na empresa, estava lá escovando dente, me perguntavam 1.000.000 de vezes por que que a gente fazia isso. Falavam às vezes que os filhos delas não banhavam assim, banhava 2 vezes na semana, gente. Adolescente. Me fala, adolescente tomar banho 2 vezes na semana? Ai, gente, é Não, por isso que você pra mim, vai andar assim, de ônibus, vai andar de trem aí, tá aquela catinga outro dia. Catinga de Eu CC. reclamei. talvez se eu falar sobre o choque cultural das australianas, tipo, se tu vê a unha do pé, é gigante, tem aquela coisa assim, que eu falo, meu pai, será que não existe uma tesoura? Uma Ó, tesoura nesse essa minha mundo. amiga australiana, uma das coisas que eu incorporei nela foi fazer as unhas. Ela nunca tinha feito, a mulher tinha 34 anos de idade, nunca tinha feito a unha. Meu Nem da Jesus. mão e nem do pé. É óbvio que ela mantinha curta, né? Pelo menos ela Mas cortava. Mas esse costume de chegar, pegar e fazer a unha toda semana, ela não tinha, não. Mas aí eu até entendo, porque aqui é um absurdo de caro. Se você for fazer a manicure, por exemplo, toda semana, fica mais caro. E eles não tiram a cutícula, né? e eu ia Verdade. falar isso agora. Eu fiquei chocadíssima quando eu fui fazer e a mulher não tirava minha cutícula. Eu ficava tipo, moça, E a oi? Sim, acetona, elas também não usam acetona, né? Ela É, já vai. a A acetona não mulher já vende no pinta mercado. certinho, gente. A já unha pinta parece que tá pintando um certinho. quadro. É E outra, a acetona impressionante. não vende no mercado normal, assim. A nossa acetona normal. É, Vende? não. Não. Não, gente. A mesma acetona que a Não, gente vende usa. Não. removedor. É É, Que removedor de tipo, esmalte. ele é mais fraquinho, mas a acetona só se vende na Panis. É, Porque é É considerado porque eu já um usava removedor no produto Brasil, então. é, inflamável, né? inflamável. Não, aí, ó, outra coisa que não tem. Tá, é porque assim, gente, no Brasil eu já usava removedor, por isso que eu tô confundindo, Hum. perdão. Mas aqui não tem álcool.
Tem Álcool, sim. boa, verdade, não vi Tem, álcool. mas Na você compra no Bunnings, Bunnies ou fica escondidinho lá no produto de limpeza. É Mas verdade. no tem. produto de limpeza. Mas é raro, mas é É engraçado raro. pensar nisso, porque é uma coisa, era uma coisa tão comum no Brasil, né? Nos É. supermercados, assim, qualquer lugar tu ia. Ah, o choque cultural também, se a E gente for para também esse porque lado não de. chama álcool, né, gente? Chama methylated spirits. É. Então as pessoas muitas vezes não. Não sabia disso, gente. Gente, Tipo, ninguém. você não vai Gente, chegar falar lá pra nisso. comprar álcool e vai achar álcool. Não, álcool. Não. Álcool Álcool é Álcool. álcool, alcoólica. drink. Ah, tá bom. Então, olha só. Falando em álcool, vamos falar de birita? Ai, Bora. Supermercado na Austrália não Não vende bebida vende. alcoólica. Você Não, acha velho. uma lojinha do lado, anexo, do mesmo dono do supermercado, mas você tem que ir na loja especializada em bebidas alcoólicas. No Verdade. supermercado você não vai achar, você acha bebida não Eu acho alcoólica, isso o mas máximo. Eu não alcoólica sei, eu não acha. gostei. Quando eu olhei, eu falei, ai, acho o máximo. Eu Ó, achei gostei. legal porque isso evita adolescente comprar. sim, Adolescente É, ter isso é acesso, verdade. assim, Isso é sabe? verdade. Você controla, né? É Você controla verdade. melhor. Então, isso eu controla achei muito bem mais. bacana, mas é estranho no primeiro momento. Mas a gente É. estava falando de higiene e limpeza da casa, que a gente limpa tudo assim, numa esfregação e aquele só passam aquele Meu paninho, Deus. aquele E Só lençol o não tira o pano. móvel do lugar, né? Não tira não nada tira o do móvel do Não lugar. tira lugar. nem. Eles não Não tiram tira nada nem nem se da tá aqui, mesa para ó. passar o pano. Se tá Se isso passa em aqui, volta. fica pra sempre ali, ó. E passa do Passa em volta. lado. Só É. passa. Não tem Ai, eu ralo nos lembro. banheiros, né? Não. Vai ter o Que ralo No do meu ralo. banheiro tem. box. Que ralo, minha filha. Banheiro aqui quase não tem ralo. Eu Não vou te tem ralo. falar, aqui na minha Ah, casa tem. e se a gente Pô, for mas você falar de outra construiu sua coisa? casa, Não, não, né? dentro Bom, do box assim, não foi tem. uma coisa que eu pedi. No box. No Não, box tem. não. Fora do box. Tem fora do box. Nos meus banheiros tem fora Sua do box casa é e eu moderna, não senhora. pedi. É, Tem na minha chique. lavanderia também, tem Ó, ralo e eu não Na pedi. minha lavanderia Isso daí tem não foi uma também. coisa que eu Só na falei, minha gente, tem que lavanderia. ter. Não, eles botaram na Na minha não planta, tem, isso não. daí. Mas eu sei que não é comum, entendeu? O único lugar da minha casa que não tem é na cozinha, que não tem mas ralo meio que tudo assim. bem. Ah, Mas mas aí É, tudo cozinha eu bem. acho até bom não ter mesmo, porque aí pode ter perigo de É, barata e tudo Exatamente, mais, né? é. exatamente. Mas E falando nesse segmento de casa, gente, o que que é o choque cultural maior que eu peguei? O que que é ter uma casa de 5, 6 quartos e um banheiro? Dois Gente, banheiros. Gente, por favor. como Isso pode, é um né? Como absurdo, pode? gente. Uma casa de 5 quartos tem um banheiro e um lavabo só, assim, só um escondidinho assim lá no é fundo, que é no só a máximo. pia e olha lá. Ah, e outra coisa também. Aí, então tá, então vamos falar de banheiro. Os banheiros aqui são separados. A Eu ia falar privada isso, não é que eu dentro do amei. chuveiro, o que eu acho ótimo, Eu tá? eu amei. também Gosto, amo. Eu Eu amo acho gosto. de muito paixão. bom, porque dá uma desafogada. Sim, Isso, Além dá de uma dar uma desafogada. Mas, gente, desafogada, né? A pessoa usou o banheiro, ó, que bonitinho. fazendo ele, coração. tipo, agora ele faz reconhecimento. A pessoa usa o banheiro antes de você, digamos assim, aí você vai entrar lá para escovar os dentes, tomar banho, tá aquele cheiro, né? Catinga de peido. Oh, meu Deus. Aquele cheiro. Então, assim, né? Vamos combinar que a melhor coisa é se separado mesmo. E aqui em Isso casa, no foi um nosso choque Mas banheiro só cultural que eu também é só amei. eles separado, mas aumentarem a passa quantidade, né, direitinho. gente? Porque eu acho muito desproporcional, gente. Uma casa com 5, 6 quartos, 4 quartos, e às vezes tem um banheiro, gente. É, não, O é banheiro sem suíte na noção. suíte e o banheiro social, eu já vi casas que era tipo, eram dois, a casa era de 2 andares, eram 2 quartos em cima, acho que 3 quartos embaixo. O único banheiro em cima era uma suíte. O banheiro de baixo, cara, era para os 3 quartos, ou seja, uma casa com dois, sabe, dois banheiros, sendo que um é suíte, é na suíte. É. Tipo, ou seja, o único banheiro social da casa é só um. E outra coisa Impossível. que eu, assim, quando eu estava procurando casa aqui, eu já tinha filho pequeno, né? E a maioria das casas que eu via era a suíte ficava no lugar da casa, geralmente no térreo, e os outros quartos na parte de cima. Ou seja, gente, com criança pequena, como que eu vou deixar as filhas dormindo Ou num ao lugar contrário, completamente né? diferente? Ou o É o contrário, contrário, a a suíte em suíte em cima. cima e os quartos embaixo. Mas isso é bom. Agora que a minha situação é diferente, eu acho muito legal, porque Maravilhoso, né? isola a casa dos A adolescentes, casa. entendeu?
Isso eu Sim. acho legal. Mas quando as crianças eram pequenas, eu achava absurdo. Não, Mas Outra é é. coisa bem comum que aqui. é estranho para mim aqui com esse negócio de casa é o quarto, o principal, quando a casa é de um andar só, é o quarto principal ser na frente. Também acho estranho. É, Também. Porque, exatamente. Não principalmente que as consigo. casas aqui não tem muro. É. Exatamente. Super expostos, também já vi É, muito é. isso. A Muito. minha E é casa no uns Brasil que eu janelões, morei, e assim, são janelões que, tipo, né, a janela Dá é para ver baixa tudo. e grande, tipo, exatamente. tipo, é toda, completamente. Então, Exatamente. A casa é que eu bom morei no demais. Brasil, durante muitos anos, era uma casa dentro de um condomínio e não tinha muro também. Mas era, você entrava na sala, e era uma casa de 2 andares, mas você entrava na sala e embaixo da sala é a cozinha e os quartos eram em cima. Tipo assim, não tinha quarto, né, de cara para rua, assim, sabe? E para mim, quando eu cheguei aqui, isso era muito esquisito. Continua sendo, na verdade, tanto é que eu construí minha casa de outra maneira, pro meu quarto não ser na frente. Mas isso é uma coisa que, nossa, a gente resolveu construir, na verdade, por causa disso. Porque todas as casas prontas que a gente ia olhar, o quarto era na frente e a gente não queria. É. Então, Sim, É. bem foi um choque também. Eu também bom. algumas coisas que eu fiquei assim quando eu cheguei foi nos prédios que tem ali na cidade, né, no centro, não tem porteiro. Eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, todo prédio tem o seu Zé, sabe? Que Tem, fica É. ali, tem, queridíssimo, verdade. e aqui não tem porteiro. E eu ficava, gente, E tem uns prédios que você tem que descer para abrir a porta para a pessoa, né? Você não Sim, pode só abrir pelo interfone. aqui no sim. meu condomínio não tem interfone. Ou seja, No Ou prédio eu que eu dou para a morei, pessoa o código para abrir a porta de pedestrezinha que tem lá, ou eu vou hum, lá no meio do estacionamento e abro o portão da garagem. Mas da minha casa, não tem como eu abrir o portão. no prédio que eu morei aqui, eu conseguia abrir o portão para a pessoa entrar, mas a pessoa só conseguia subir no elevador se eu Pro seu descesse para andar. buscar, porque eu tinha que botar o tag para subir. E o meu tag só funcionava para o meu andar e para o terraço, que era onde tinha churrasqueira, essas coisas assim, né? é. Então, e Questão de para segurança, porque também não tinha ninguém, né? o subsolo, mas justamente por isso, porque não tinha ninguém. Mas É. como é que faz para visitar o vizinho? Não visita, né? Não visita. Na verdade, você pode ir pela escada, teoricamente, porque você consegue. Aí eu não lembro se você tinha que dar tag na escada, mas ainda assim, para você entrar na escada, você tinha que dar o tag. É porque, Nossa. assim, por exemplo, o prédio que eu morava em Brisbane, o primeiro que eu morei, tinha, sei lá, 28 andares. Era um prédio muito alto. Então, se eu quisesse visitar a vizinha, o meu não era assim, não. Eu tinha acesso a todos os andares, mas se não tivesse, imagina, tem que descer a Nossa, escada. Ah, agora uma coisa legal, rapidão, que eu lembrei aqui. Coleta de lixo. No prédio, você não desce, né? Ou, na verdade, é o seguinte: meus pais moram em prédio. Lá no prédio deles tem porteiro, né? E tem o moço, que é o zelador, que todos os dias ele passa de porta em porta recolhendo lixo, Os meus pais também. né? Isso é bem comum pra gente no Brasil. E o lixeiro também eu acho que passa todo dia, né? Se eu não me engano. Sim. Você deixa, quando você mora em casa, deixa o lixo na rua, naquelas Sim. cestinhas de é. geralmente de No ferro, Brasil. né? Isso no Brasil. Pronto. Aqui, uma coisa que eu achei assim fantástica é que o lixo do prédio fica no corredor, você abre uma portinha e enfia lá e ele desce direto, vai lá para a garagem, ou seja, você não tem que descer com o seu lixo no elevador, você já enfia, ele já cai lá Isso em direto. prédio grande, tá? Porque em prédio Em menor prédio você tem que grande, o descer prédio que eu também. morava não tinha, É. não. O prédio que eu morava eu tinha que descer para jogar o lixo Quando é na prédio lixeira. grande, você joga lá de cima no É. negocinho e cai. Mas Mas no Ah, prédio Rio tem alguns prédios que tem essa portinha e que você joga e ele Funciona. desce para lixeira. Eu acho E que nesse ah, conjunto aí de informações que a gente está falando, acho que o choque cultural, no sentido maior, gente, essa independência que a gente tem que no Brasil, a gente tem muito todo mundo muita mão fazendo, de né? obra. tem. Se a gente vai no restaurante, se a gente vai no bar, a questão de você pagar a conta sentada na mesa, pedir a comida na mesa, ou seja, se você não quiser se levantar para nada, você não precisa, porque você é servido o tempo inteiro. Você ir numa loja
você tem um vendedor abrindo, mostrando tudo para É. você. Isso foi também muito estranho quando eu voltei no Brasil, porque aqui a gente não tem isso, né? A gente, nossa, eu acho que eu já até me acostumei, eu acho que eu já até me sinto meio mal. Tipo, de estar ali, e não levantar para pegar minha comida ou para, sabe, pagar, enfim, Uhum. e ir na loja e não ter aquela 10 mil vendedores te cercando, te mostrando. E aí, quando eu fui no Brasil, às vezes eu entrava na loja, não necessariamente eu queria comprar, sabe? Às vezes eu tava olhando, deixa eu ver o que que tem, né, aqui e tal. E eu não queria comprar exatamente, mas, gente, eu me sentia tão, eu juro por Deus que eu me senti tão desconfortável. Porque eu, por exemplo, eu ia, sei lá, em algumas lojas que eu queria, às vezes, ver um brinco, ou sei lá, eu queria uma calça, eu lembro muito bem. Eu queria uma calça, a mulher colocou pra mim, gente, eu juro por Deus, que mais de 20 calças Hum. para eu experimentar. Gente, eu só queria, no máximo, uma calça. E eu ficava pensando, eu só falava para ela, não precisa. Na minha cabeça só tava, não precisa, tu vai ter que arrumar isso de novo. E eu não sei nem se eu vou comprar. Então, isso me deixou muito desconfortável. Não sei se é porque eu já estou muito acostumada a chegar aqui numa loja, sabe? Não ter nenhum vendedor, ou se Ninguém em tem, cima, ele né? só pergunta, tá tudo bem, precisa de alguma ajuda? Se você disser, não, tá tudo ótimo, ele vai e te deixa. E eu acho que, eu não sei, eu me sinto até muito mais confortável. Isso foi um Sim. choque cultural que eu me estranhei muito, mas que depois eu falei, nossa, isso é vida. Nossa, Eu isso é uma acho Incrível. que coisa que eu já a odiava no lista. Brasil e quando eu cheguei aqui eu já amei. Eu falei, Austrália, eu te amo, né? Porque, Mas eu cara, acho que essas experiências, assim, a gente comparando muito, até isso com o que você está falando, Gê, da como é a mão de obra no Brasil, como ela funciona e aqui, é, eu vejo, eu lembro, assim, coisa simples, sabe? Abastecer o carro, né? É. A gente tem frente isso no Brasil. Você não sai do carro, é só a chavinha aqui, completa, querido, por favor, hum. né? Enquanto aqui não, você tem que descer, você mesmo faz. Eu lembro a Aí você primeira vai lá vez. dentro pagar. É, e eu fiquei do tipo, gente, cadê o frentista? Cadê ele? O que que eu Como é que faço? faz? Como é que Não, e faz? outra coisa também, que você chega, você desce do seu carro e você abastece o carro. E aí você tem que ir lá dentro da loja para pagar. A primeira vez, eu não conseguia fazer com que A a bomba bomba, funcionasse, ela... porque você tem que encaixar de um jeito certo. Dois, ia pagar. E agora? Eu pego meu carro, estaciono na frente da loja, Eu tive essa ou mesma. eu pego e vou lá na loja. Não sabia. Peguei e estacionei meu carro na frente da loja. Aí, obviamente, a pessoa veio atrás de mim e parou o carro. O que que aconteceu? Eu Abasteceu. travei. Não, eu travei, porque a bomba, ela só é Só vai reativada liberar. depois que você paga. Então, o que que eu fiz? Eu abasteci meu carro, falei, um povo aqui esperando, eu vou sair, estacionar lá na frente da loja, e lá eu pago, e a pessoa vem e abastece. Não pode. Você tem que primeiro deixar o seu carro onde está. Pode ter a fila que for, você tem que ir lá dentro da loja e pagar. Aí, Hum, depois que paga, é liberado para o próximo. E é. outro choque cultural aqui, que eu achei que era... Gente, foi muito engraçado. Foi abastecer o carro numa terça-feira. E tinha uma fila gigantesca. É Gigantesca, terça-feira é mais gigantesca. barato, né? Aí, o que que eu achava que era? Racionamento de combustível. A pessoa veio da onde, gente? A pessoa veio do Brasil, né? No Brasil não tem a variação, né, de dia Não, para dia. No Não Brasil Não, é tem. não. preço o resto da vida. Outra coisa que no Brasil é que a gasolina dificilmente abaixa, né? E aqui a gente tem essa, de acordo com o petróleo, às vezes está bem baixo, às vezes está um pouco mais alto. No Brasil só E aí, Exato. o que eles falam é o seguinte, que não é toda terça-feira, mas a cada 15 cada dias, mais ou 15 menos, a dias. gasolina na terça-feira é mais barata. Então, assim, a partir de quarta, se abastece na terça, tá, vou dizer aqui, 1,99. Na quarta-feira já vai para 2,10. E aí ela vai abaixando ao longo da Ao longo semana. do... Só que eu não Exatamente. sabia. Aí eu liguei desesperada pro meu marido. Eu falei: o que que tá acontecendo? Vai ter racionamento? Olha aí, tá no jornal. Que ele, não. Aí ele foi vê me na explicar. internet. Mas é muito legal a gente ver esse negócio das filas, né? De você lá abastecer e pagar, voltar e ter, sabe, ter uma fila ali, às vezes é um lugar. Isso é uma coisa muito de. Isso foi um choque cultural de ver o quanto que eles são assim, sabe, zero estresse, no sentido de tipo, esperar, de você, sei lá, às vezes você tá num bar.
abarrotado ali, e tá lá as pessoas esperando. Às vezes é só 2 atendentes, ou seja, é um choque Às vezes cultural até na filinha bonitinha, de esperando, né? um choque cultural de customer service que a gente tem no Brasil e que a gente precisa delivery o tempo inteiro, sabe? 100%, tudo muito rápido. E aqui não, aqui é diferente. Por mais que você seja o consumidor, você tem que esperar. Eles não vão colocar Sim. 10 pessoas para trabalhar, para atender ali, sei lá, a quantidade. Não. Se sempre foi 2 funcionários, vai continuar 2 funcionários, seja no dia muito, muito busy, seja no outro dia. E, tipo, isso foi muito interessante para mim de enxergar, nossa, o customer service dele, a forma deles atender, É gente, muito é diferente. completamente Completamente diferente da É. diferente. nossa. E tudo funciona, né? Tudo é muito Tudo funciona. certinho, tudo é muito E eu acho que funcional. E não é outra só coisa que eu isso. percebi também, essa história da paciência, não só a paciência, mas a organização, é que as pessoas aqui andam sempre do lado esquerdo. Sim. Sempre. Ou seja, e por que que você anda do lado esquerdo? Porque você deixa o lado direito livre para a pessoa te ultrapassar. E aí meus pais vieram aqui agora, né? E eu tava andando com eles, toda vez eu puxava a mão, e falava, é do lado esquerdo, é do lado esquerdo. Porque se você está, por exemplo, numa ciclovia, né, onde passa pedestre, bicicleta, se você estiver do lado errado, você corre um sério risco de ser ultrapassado, ou ser É, ultrapassado, de ser atropelado. É, sim, Porque sim. mas o que eu todo ia mundo falar, subentende que você vai E isso estar é bem andando do lado direito e deixar o lado esquerdo, perdão, e deixar o lado direito ali livre para a pessoa te a ultrapassar. passagem. o que eu E é ia bem falar com forte aqui, relação né? a essa coisa que a G falou do customer service e tudo mais, né, de ter 2 pessoas atendendo e de não ter, a gente falou de não ter frentista, de você ir, né, até o bar para pagar a sua comida, até o caixa para pagar a sua comida e depois esperar receber na sua mesa. Não ter, tipo, exatamente o garçom vindo anotar o seu pedido, né, e nem trazendo a maquininha para você pagar. Me lembra também que até em questão, né, das faxineiras, digamos assim, né, é totalmente diferente. Então, essa parte de servir aqui não é visto como uma coisa abaixo das outras pessoas, né? Você Aqui, sabe quem que eu serve, ia. quem faz esses serviços de servir, é tratado igual ao, sei lá, presidente da Eu empresa, ia falar sabe? É o dono justamente da isso, empresa. Mari. Eu ia falar bem isso, porque trabalhando com recursos humanos aqui por 7 anos, né? Eu tive várias barreiras mesmo minhas de entender como funciona e até fazer as outras pessoas, meus clientes, entenderem. Porque, por exemplo, a gente traz a nossa cultura do Brasil, né? Muito das nossas crenças e tudo mais. E assim, a gente vê como como é que eu posso dizer? Uma palavra que não seja pejorativa na realidade, mas como gente que a parte de limpeza, trabalhar como cleaner, trabalhar como garçonete, sabe? Trabalhar fazendo esses trabalhos que são muito mais braçais mesmo, a gente vê isso com maus olhos no nosso Sim, país. a gente considera no Brasil como subemprego, né? Que não é um Exato. emprego de verdade. E, na É. real, aqui é um emprego que dá dinheiro, Sim, né? eu lembro que eu tive muitos clientes brasileiros mesmo que trabalhavam. Eu tive gente que trabalhou como chefe de cozinha para pegar o visto de residência, pegou a residência e falou: não aguento, não quero ser chefe, não estudei no Brasil para ser cozinheiro, né? Falando com aquela voz mesmo de assim, sabe? De sou cozinheiro, sabe? Como se fosse algo ruim, e na verdade não é. Pejorativo, de uma forma bem É ruim. uma forma bem pejorativa. E eu falava para eles, falava assim, olha, você ganha muito bem como chefe de cozinha, porque você trabalha feriado, você trabalha fim de semana, enquanto os outros estão se divertindo, você está trabalhando. Então, o seu salário aqui é, ó, top, é muito bom. Você indo agora para uma área específica, eu me lembro de um cliente, que eu não posso falar o nome, mas que ele trabalhava em banco no Brasil e ele queria trabalhar em banco aqui. E eu fui bem sincera com ele e falei, olha, o que você ganha, o seu salário de chefe que você trabalha lá no norte, não vai ser 1/5 do que você vai fazer no banco aqui, porque você vai entrar no banco aqui. Você pode chegar ao mesmo salário? Pode, mas para você sair do chefe agora e ir para o banco agora, você vai cair ali uns 30, 40% do seu salário. Você está preparado para isso? Ah, não, eu quero ganhar a mesma coisa. Eu falei, então,
A gente não tem essa noção no Brasil, porque no Brasil um garçom não ganha bem. É um trabalho extremamente mal remunerado. Eu lembro, nossa, a primeira vez que eu fui no Brasil, naquela época, eu trabalhava limpando um shopping aqui, né? Em 2015. E eu fazia a limpeza do shopping de manhã cedo e às vezes eu fazia durante o serviço do shopping, né? De 8 às 5. E aí eu fui para o Brasil visitar minha família depois de um ano. E foi a viagem mais doida que eu fiz, que eu fiquei 5 dias, 4 dias no Brasil, né? E voltei para cá, foi um fim de semana. E eu simplesmente fui no shopping com a minha avó, com a minha mãe, minha irmã e a minha filhada que tinha nascido. E aí entrei no banheiro e tinha a senhora que trabalhava na limpeza do shopping, né? Ela estava limpando o banheiro. E eu cumprimentei e falei: Oi, tudo bom? Bom dia. Nossa, tá muito cheiroso o banheiro. E foi um elogio pro trabalho dela. E aí a minha avó falou pra mim assim: que você tá fazendo? Aí eu tô dando bom dia pra moça, né? E aí eu fui recriminada, entre aspas, vamos dizer assim, pela minha atitude de cumprimentar e tudo mais, porque a gente não vê, essas pessoas são invisíveis no Brasil, né? Na nossa Não, cultura, infelizmente, é a realidade. não, E não. aqui encantáveis às vezes de quantas pessoas já vieram me elogiar porque o banheiro estava cheiroso, porque o shopping estava limpo, porque, sabe, nossa, bom trabalho, ou ai, desculpa, nossa, eu derrubei água aqui no chão, sabe? Coisas que a gente não é acostumado. Porque Não. justamente a cultura aqui, que é um choque cultural, e para mim foi um choque cultural excelente, não existe essa diferença, né? Num restaurante chique vai estar um pedreiro que ganha milhões, inclusive, Sim, jantando do lado de um médico que também ganha milhões, sabe? E sim. eles não são tratados de formas diferentes. Em alguns lugares eles podem ser tratados, porque, né, somos seres humanos, infelizmente, mas em sua Mas maioria eu acho que eles são existe essa iguais. diferença social. Aqui existe pessoas muito, 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 muito ricas mesmo, que também talvez não ter esse pensamento, gente. Não tem como, mas eu acho que quando a gente fala no Em geral, geral, a mentalidade deles, esse pensamento de você não ter essa discriminação, né, de uhum, classes, né, até porque é um país, né, que é, né, quando a gente pensa em sociedade, não é desigual, você não tem desigualdade social tão grande, não tem isso, né? Então você É, fica muito mais, e é um você país vê que a precisa de mão de sociedade obra, como né? de uma forma é, geral. Eles precisam de mão de mas obra de tudo quanto é repara profissão. só, repara só. Essas pessoas muito, muito, muito ricas que têm esse tipo de atitude, né, discriminando outras pessoas que, né, têm esse tipo de trabalho, você pode observar que elas não são australianas. Porque o australiano que nasceu aqui, que cresceu aqui, Exato. o Isso dono é da verdade. empresa que o Francis trabalha, ele é podre de rico. O cara é super simples. O É cara verdade. anda de polo, sei lá, que nem qualquer pessoa. É verdade. Entendeu? Sim. É Ele verdade. vai comer no restaurante, ele cumprimenta todo mundo, ele sabe? Então, tipo assim, você vai ver que com certeza essa pessoa Sim, são muito, pessoas muito que rica que faz esse tipo de atitude, pode até ter um australiano ou outro, porque a gente sabe que existem pessoas que, né, Sim. são pessoas né, que não têm, de eu repente, acho que indo nessa linha, assim, acho que meu choque cultural, bem assim que eu tenho em relação aos australianos como um todo, gente, é a questão da. Eu falo de ingenuidade, mas ingenuidade de uma forma boa, no sentido de tipo, parece assim que a gente tem tanta maldade ou tanta experiência, talvez a gente, porque tenha muitas experiências muito negativas no Sim. Brasil, É, a gente acaba criando cascas, a gente acaba criando, né, pensamentos ali, a gente tem ações, reações, e eles não. Eu acho às vezes que eles são tão puros, ingênuos mesmo, ingênuos, tanto coisas assim, acho um choque cultural muito grande nesse sentido de genuidade, deles acreditarem na sua palavra, que são coisas assim simples, de você comprar um carro e você não precisar ir no cartório, sei lá, ter que uhum. registrar a firma, não sei se era assim no Brasil que É, falava, né? aham, Registrar a sim, firma, registrar porque a você firma. parece assim, acreditam na sua palavra. Se você vai num local, coisa simples também que eu acho, às vezes você quer trocar uma coisa, tipo, hoje eu fui trocar Nossa. um toaster que eu comprei, coisa simples. Um toaster que eu comprei e não funcionou. Eu cheguei lá, eu pensava que a mulher ia querer testar para ver, ela só perguntou o que que tem. Eu falei.
ela simplesmente trocou. Ou seja, existe essa A lei da ingenuidade confiança da empresa palavra, né? deles, porque é um país onde você, né, você faz, se você falou, você faz, sabe? Você não ultrapassa, não quer trapacear. Então, isso também Gente, é um choque cultural muito para mim, sabe? estação Nessa de questão. trem sem catraca. Estação de trem sem Ai, catraca, é. É. Então, isso para mim, sabe? isso é muito forte para mim, essa coisa assim, cara, eles não têm, eles são realmente puros, eles não vivem isso, porque eles nunca viveram, né, na É verdade. verdade. Então, é engraçado quando a gente fala de violência, tipo, eu lembro uma amiga minha que é australiana, que ela me perguntava, sempre pergunta, né, porque você decidiu sair do Brasil, não, e a gente fala, né, a maioria das vezes por conta da violência, infelizmente o Brasil é um país muito inseguro, e aí ela perguntava, não, mas como assim, roubo? Eu falei, não, rouba um celular, você tá na rua, aí ela juro, ela me perguntou, mas por que as pessoas roubam o celular? Né? E tipo assim, É, você chega você percebe que realmente é uma coisa deles muito, muito pura, né? Muito É, ingênua. mas muito disso também é porque aqui, por mais que tenham pessoas muito, muito ricas, que é uma parcela pequena, a maioria, a grande maioria das pessoas tem mais ou menos o mesmo status, né? Tipo assim, vive o mais ou menos poder ali na aquisitivo mesma aqui é bem média. acessível. Então, a necessidade do roubo, digamos assim, não existe, né? Necessidade de você É, roubar para você vender e conseguir um dinheiro. Não existe tanto assim. A gente tem, não vamos dizer que aqui não existe violência, não é não que não existe roubo, não exista. existe essas coisas, porque a gente sabe que tem em qualquer lugar existe É. problemas, né, É, nesse de sentido. fato. É, Mas aqui Mas a você observa proporção é muito menor. É é, muito. sim. E a maioria das coisas aqui, primeiro, são roubos de oportunidade, porque as pessoas não andam armadas e põem a arma na sua cara, que isso aqui não existe, né? uhum. É, não vou dizer que não existe, porque a gente às vezes tem uma notícia ou outra, mas é aquela coisa tipo, uma vez a cada 5 anos você vê uma notícia dessa, né? Mas assim, é mais roubo de oportunidade, porque aqui eles deixam porta da casa aberta, porta do carro aberta. Então a pessoa vem, ó. Outro dia eu estava aqui na porta de casa, conversando com uma amiga que veio buscar o cachorrinho dela que estava aqui, e a gente estava conversando ali fora e eu vi duas pessoas num patinete, numa bicicleta, sei lá, alguma coisa assim, e eles estavam vindo tentando abrir as portas dos carros. Eu ouvi o barulho, né, da tentativa, porque o silêncio de noite, né, na rua. Tem essa, né? Daí, daí eu ouvi o barulho, eu olhei, nisso que eu olhei, eu vi eles passando, e aí veio um carro na hora, eles se esconderam atrás do carro que eles estavam na frente, e aí quando eles saíram de trás desse carro, eles viram a gente, eles entraram pra rua que tem aqui na frente da minha casa, do tipo assim, não vão passar aqui, porque tem gente ali. E assim, é esse tipo de coisa que acontece aqui, sabe? É muito de oportunidade. É muito tipo assim, você deixou o celular ali, alguém pegou, ou, sabe? Ninguém vai chegar para você e vai me passa o celular com uma arma na mão. Então, Não, não. né? Não, Sim. eles não vivem isso. Então, acho É, que essa questão desse pensamento para mim foi muito choque cultural, de ver coisas. Por exemplo, eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu lembro que tinha lanchonetes ou restaurantes que deixavam cadeiras do lado de fora, assim, mesas e cadeiras. É E não verdade. eram mesas e cadeiras de plástico, né? Tipo assim, que fala, tá bom, não. E aí você fala, caracas, eram coisas pequenas assim que me davam um tique do, cara, acontece, Eu né? acho que, assim, Mas é engraçado. a, a, o resultado, basicamente, vamos dizer assim, desse papo de hoje é justamente as diferenças boas e ruins, vamos dizer assim, né? Em grande maioria, muito boas. E quando a gente fala de, entre aspas, vamos dizer assim, ruins, são coisas que eu vejo como pequenas. A gente falou do shopping, fecha cedo, a gente sabe de coisas assim, que são, vamos dizer assim, irrisórias e são fáceis de se, né, organizar para viver como eles vivem aqui. E eu acho até legal, porque a gente acaba adaptando na nossa vida várias dessas culturas que eles têm, né? E eles são abertos a adaptar algumas coisas de que outras culturas também têm. E isso é uma das coisas que eu acho bem legal, e eu acho que a gente conseguiu usar vários exemplos para mostrar sim. disso. Só antes de finalizar, mais uma coisa que para mim foi um choque cultural, que foi a parte médica.
A parte Nossa, médica foi uma coisa que me chamou muita atenção, que aqui você precisa ir né, clínico geral primeiro, e você para só você vai no conseguir ir para um especialista se você especialista. tiver com algum problema sério, porque se você É. não tiver com problema sério, você não vai no especialista. E no Brasil, você marca especialista assim, ó, vamos no Mas você ginecologista, sabe, Na vamos no... verdade, você se autodiagnostica, né? Fala assim, é, tô com esse negócio aqui na pele, vou no dermatologista. Eu tô com uma tosse, mas você eu vou no sabe, otorrino. eu vou até recomendar aqui, foi os meninos do aqui na Austrália, o Edgar e o Diego, né? Eles fizeram uma entrevista com um brasileiro que é médico aqui. E ele explicou muito bem isso, a diferença e por que que ela existe, por que que aqui eles chamam que a gente faz no Brasil, como é que é? No Brasil a gente faz como uma medicina mais preventiva e aqui ela é mais, não é corretiva que ele falou. Ele usou um termo que eu não vou me lembrar agora, mas ele fala que assim, a gente no Brasil faz check-up a cada 6 meses. Uhum. Entendeu? E tem coisas que você não precisa ficar acompanhando literalmente a cada 6 meses, porque exame é caro, né? Um raio-x é caro, não só aqui, mas também no Brasil, né? Então, são formas de você também não jogar fora os recursos, vamos dizer assim, né? E Ele cada falou DPI, bastante ele isso. tem um número X de exame que ele pode passar por mês. Então, assim, se É, ele acha que realmente não é tão se realmente importante, ele não precisa, ele... passa. Isso. Mas eu acho que Então, aqui, não só essa coisa da prevenção, que eu acho que a gente tem muito no Brasil, eu acho que aqui é muito paliativo. sim, Uhum. Talvez seja essa sim, palavra que você estivesse procurando, eu não sei se foi isso que ele falou, mas eu acho que é muito paliativo, porque eles não em geral, né? Obviamente você vai encontrar um médico ou outro que vai mais a fundo, mas todo mundo que eu converso vai no médico e eles tratam os sintomas e não procuram a causa. isso. Tem isso Então, também. assim, Ele fala sobre uma porcentagem. Ele fala que diante dos sintomas que você apresenta, ele trabalha com as probabilidades do que aquilo pode ser e ele vai eliminando cada uma delas, das exatamente. menos nocivas para as mais nocivas. Então demora Exato. muito para você realmente ter um diagnóstico, né? Sim. Mas é bem legal até. Se vocês não assistiram, até é bem legal assistir. Os meninos fizeram essa entrevista com ele bem, bem legal, bem informativa. E eu não conhecia, não fazia ideia. E fui conhecer através disso. Porque é legal também, né? A gente ter brasileiros nessa área que a gente Uhum. não conhece e poder entender realmente como funciona, né? Facilita bastante. Sim. Ajuda. Eu ia Mas falar de isso, mais uma isso eu acho uma coisa. parte negativa, tá? Porque eu conheço várias pessoas que tiveram problemas Ah, devido, sim, Sim. tipo assim, desenvolveram problemas de saúde devido à sim, falta de busca, sim, né, do que era a causa daquela dor, né? Tipo, pessoas sim. que acabaram, no fim, tendo câncer, ou pessoas que tiveram, tipo, eu tenho uma amiga que ficou internada no hospital com problema de infecção urinária, e no fim ela saiu de lá com problema no fígado, porque eles, Nossa, em vez de procurarem a causa, eles foram fazendo coisas fazendo e ela saiu sintomas. com problema no É. fígado. Então, tipo assim, Sim, não isso é fato. isso é uma das coisas que eu É. acho ruim. Eu ia falar de uma coisa aqui, aproveitando que eu tenho filhos, que eu achei muito diferente, três coisas, na verdade. Uma, horário escolar, que aqui o Sim, horário é integral, não existe escola matutino, vespertino, nem noturno, é integral, eles começam geralmente entre 8h30 e 9 da manhã e vão até 3 e 3h30 da tarde. E aí, por conta desse período ser maior, as crianças elas têm férias a cada termo. E os termos, às vezes, são de 10 a 8 semanas. E aí, entre esses termos, eles têm 2 semanas de férias. Ou seja, os pais que lutem, tá? é. Um, Uhum. porque tem que entreter as crianças, e dois, quem trabalha tem que fazer um jogo de cintura, que, por outro lado, a cultura australiana nessa parte, eles são muito maleáveis, eles são muito solícitos. Então, tem Flexíveis, muito né? pai e mãe que trabalham part-time. Pai trabalha 3 vezes por semana, a mãe trabalha 2 vezes por semana, ou então, na época das férias escolares, eles tiram férias.
É tudo muito mais flexível aqui. E aí tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante. Algumas escolas são divididas por sexo. Escolas só de meninas, escolas só de meninos. E funcionam muito bem essas escolas, porque eles têm o porquê. Eles falam que o nível de aprendizado do menino e da menina é diferente, então eles focam em algumas coisas para as meninas e focam em outra coisa para os meninos. Mas também tem a escola que menino e menino estudam junto e tá tudo certo. Esse é um tema que a gente podia até depois fazer sobre essa diferença de meninos para um lado, meninas para o outro, porque eu tenho muitas opiniões diferentes sobre os benefícios disso. Mas, Então, enfim, a gente pode falar sobre isso, porque no início eu torcia muito o nariz, e hoje em dia eu acho que é genial. eu acho também falta de conhecimento, porque eu não tenho filhos, né? Então, talvez pode ser por isso a minha visão do lado de fora. Mas Vocês é de podem me novo, né? entrevistar, Vamos entrevistar a Bom, Raquel, vamos pegar as meninas estudam em escola de menina? só de menina. Vamos entrevistar as Mas já meninas também, estudaram em olha. escola de meninos e meninas. Hum. Então Mas elas têm a visão dos os dois. dois. Então, isso é bem legal, é outro choque, né? Que a gente, porque no Brasil, eu não sei nem se tem. Antigamente tinha. Antigamente tinha. E outra É. coisa, as escolas aqui têm internato também. Ah, é, isso é verdade. É, isso Também já fizeram internato, uma delas. Sério? Já. Olha! Uau! Então, por isso que eu tô falando, eu posso. Eu sei um Vamos fazer pouco um de episódio só tudo. da Xará falando sobre isso. bora. Mas a gente pode Então, falar acho porque que, é acho muito que, acho que interessante o colocamos, sistema de ensino aqui, é bem pontuamos diferente. aqui, né? Pode falar, Oi? Raquel. Não, que eu ia falar que o sistema de ensino aqui é bem diferente. E outra coisa também, tipo assim, as minhas filhas, elas cresceram praticamente estudando no sistema australiano. Uhum. Mas eu conheço mães que vieram para cá com as crianças maiores e as crianças, elas tiveram muita diferença da questão do ensino no Brasil ser mais puxado do que o ensino australiano. E aí Uhum. aqui tem aquela história que você, no ano 10 você pode sair da escola e fazer um curso técnico, Uhum. da questão da faculdade não ser uma coisa tão cobrada, de não ter o vestibular, de você entrar na faculdade por pontos. Então, assim, de quando você está na escola, você escolhe as matérias dos 3 últimos anos de acordo com a sua profissão. Tem muita coisa para a gente conversar. É interessante demais o sistema educacional aqui da Austrália. Tudo bem, é outro choque cultural. Então, acho que a gente pontuou aí, né, muitos e Sim, bons falamos e para Deus e o mundo agora. Eu acho que tem mais de uma hora, viu, que a gente está falando aqui. Vai. tem, Mas E, depois a tem. ó, gente tem mais coisa, coisa né? anotada aqui no meu caderninho que eu podia, ó, ficar horas faremos aqui. Vai uma ter parte episódio 2. 2 Faremos de uma choques parte 2 desse culturais. assunto. Mas então, choque cultural é inevitável, e é como eu falei, né? A gente tem o lado bom, o lado ruim, vai depender de várias coisas, mas em toda a maioria a gente acaba vendo muitas coisas boas que trazem para isso. E as nossas experiências falam por si só, né? E É acho que isso. por hoje é só, gente. Depois aqui, É ó, de hora. isso. Né? Então, É, para você que esse é o nosso quinto episódio, né? Falamos sobre choques culturais. Se você ainda não assistiu os outros, assistam, porque inclusive eu vou fazer até gancho de outros. A gente já falou sobre a questão do inglês, sobre o brasileiro imigrante, sobre voluntariado, que são coisas também que acabam se encaixando nesse assunto de hoje de choque cultural. E se você tiver alguma sugestão do que a gente pode discutir, a nossa opinião, quiser participar, manda mensagem pra gente, né? Pode ser no nosso Pod Quarta, no nosso Instagram, pode ser no individual. Fica à vontade, a gente quer ouvir vocês também, né? E acho que é É isso, gente. A isso. gente se vê então na próxima quarta. é É isso aí. isso. Beijo, Tchau, tchau, Beijo, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Até Tchau. quarta. Here we